Olá pessoal, namastê, bem-vindos a mais uma live. Dia lindo aqui em São Paulo nessa quinta-feira. Vocês estão me ouvindo bem? Confirme para mim que o áudio está saindo. A gente tem bastante assunto para falar hoje. Preparei uma live bem legal, onde a gente vai fazer um estudo sobre fogo digestivo, sobre potencial de cozimento dos alimentos. Estou vendo que o pessoal está entrando devagarinho. Vamos esperar mais um pouquinho para começar. Pessoal, dando um aviso que eu tenho feito todos os dias, quando a gente está na semana de inscrições para o curso de Culinária e Nutrição, eu gosto de estar sempre lembrando vocês, tem muitas pessoas que acabam entrando a primeira vez na live. Bem, quando eu montei o meu primeiro curso, a minha ideia foi justamente auxiliar as pessoas a terem o máximo de informação para elas cuidarem da própria saúde, né? E a gente tem até uma segunda versão do curso de Culinária e Nutrição, onde no primeiro modelo eu tinha aulas de introdução muito boas, mas eu senti que eu podia ir mais além. Não só para as pessoas que eram leigas, mas para as pessoas que já conheciam um pouco de Ayurveda. Eu podia estar falando mais sobre a filosofia, sobre cosmologia, para a galera que gosta de física e química, eu podia falar um pouco mais desses temas. Então a gente regravou todas as aulas de introdução. Para quem tem a oportunidade de estar fazendo o curso, eu sei que o pessoal gosta muito, elogia muito as aulas introdutórias. São aulas que eu demorei anos para construir todo aquele conhecimento agregado e unir tantos temas diferentes em uma coisa só. Mas acredito que no momento em que você planta a semente do conhecimento, se aquilo for bem plantado, dá uma árvore muito nobre. E ao mesmo tempo, se a gente não for fundo nas raízes desse embasamento, desse aprofundamento no fundamento do Ayurveda, a gente não prolifera o conhecimento, ele não funciona de uma forma tão harmônica na nossa cabeça. Então, vamos lá? Agora que a gente tem 22, 23 pessoas online, namastê, bem-vindos a mais uma live. Eu estava falando um pouquinho do curso de Culinária e Nutrição, que as inscrições estão disponíveis, vocês acessam para dar uma olhadinha se quiser. Para quem já se inscreveu, você já tem acesso no seu e-mail. Para quem ainda não se inscreveu, confere o link no meu perfil e dá uma olhadinha aqui, é um curso muito legal. As inscrições vão até esse final de semana, tá bem? A gente tem centenas de alunos e eu vejo que cada vez mais eu me sinto muito realizado de ter construído esse curso que auxilia tantas pessoas. Vamos falar do tema da live de hoje? Hoje minha proposta é falar sobre o que Shakespeare mais pensava na vida dele. Cozinhar ou não cozinhar, eis a questão. Então, primeiro, vamos entender a base física do que é o aquecimento. E eu não estou falando de cozinhar, estou falando de aquecimento. A gente pode pegar uma barra de metal, de exemplo. Quando você pega uma barra de metal e aquece, ela começa, o calor, ele é uma agitação molecular. Então o que o fogo gera? Ele gera uma agitação molecular. Por isso que a eletricidade em altos níveis também é aquecedora. Às vezes você liga lá um micro-ondas, um ferro de passar roupa e o cabo da energia fica quente porque está passando muita eletricidade ali, está passando muito elétron e isso gera atrito. Então, quando você gera esse movimento intenso o suficiente ao ponto que gere atrito, ao ponto que gere um movimento que gera calor ali, você começa a ter o distanciamento da partícula. Então uma barra de ferro, ela começa a se... uma partícula do ferro começa a se distanciar da partícula da outra a partir do momento que você aquece. Primeiro, quando você aquece, aquilo começa a vibrar, né? A gente não consegue ver a olho nu, mas se você já observou contra a luz um fogo ou um metal quente, por exemplo, uma chapa quente, você consegue ver uma certa vibração do ar ali, que é justamente esse calor sendo transmitido para o elemento gasoso. Então, o calor ele é algo que agita e promove uma dilatação. A partícula dilata quando você esquenta ela, né? E aí o que acontece no processo do ferro é que ele derrete. Então ele fica mais fluido, ele fica mais fácil de se alojar em algum lugar. Mas a gente não digere ferro, né? Então não vamos usar esse exemplo para sempre. Quando eu trago, por exemplo, o cozimento dos alimentos, aí eu já estou falando em algo que vai esquentar. Então ele vai agitar, ele vai distanciar, mas o cozimento, pela presença da água, ele joga a água entre essas partículas. E aí você vê muitas pessoas falando assim, cara, mas você quando cozinha, você não... Eu vou desativar os comentários um pouco, tá, pessoal?
Fiz isso um dia, ficou bem legal, vou continuar assim por um tempo. No final da live eu coloco de novo, tá bem? Então, quando você faz o processo de cozimento, coloca a água ali junto do processo do calor, você está jogando a água entre essas partículas e você está afastando essas partículas. Então, quando a pessoa fala assim, cara, mas quando você faz um alface cozido, você não perde os nutrientes do alface? Olha só, se o que você come, você absorve tudo, né, nessa teoria do vegetarianismo, veganismo não, desculpa, do crudivorismo. Eu vou comer tudo cru para absorver o máximo de energia do alimento. Então, primeiro ponto, se você vai absorver o máximo de energia do alimento, vai absorver todo o alimento, você não vai ter cocô e não vai ter xixi, né? Então isso nem existe, assim, essa ideia de absorver todo o alimento não existe. Quando você coloca esse alimento ali na prática, o que é aquele elemento? Eu sou um deus, né? O Ayurveda diz que todos somos um deus. Eu sou um deus, você é um deus, cada partícula é um deus, cada um com a sua própria responsabilidade. Esse pedacinho de madeira tem a responsabilidade dele, esse pedaço de tinta tem a responsabilidade dele, eu tenho a minha responsabilidade, minhas células, cada um tem a sua responsabilidade. Quando eu jogo isso no sistema de uma planta, e eu digo assim, que aquela planta ela tem a dilatação, a melhor dilatação celular dela é a 20 graus, então as células gostam de viver a 20 graus. Ela tem uma noção de quem ela é. Então você pode pegar um alface, quebrar o alface aqui, que amanhã ele vai regenerar de novo. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. Ele tenta se manter firme e forte. E aí tem até um texto védico, um hino ao Agni, ao fogo digestivo, que ele fala assim, quando deuses inferiores encontram o Agni, eles reconhecem o Agni como Deus Supremo. E aí eles se rendem. Então, quando você pega um alface, ele quer ser alface, você joga na sua boca, aquele alface ele ainda tá assim, mano, mas eu sou alface, cara, e você tá tentando me triturar. Agora, quando você faz um processo de aquecimento e você vai tirando dele a característica dele e dando a ele a característica do Agni. O Agni ele é leve, ele é quente, ele é penetrante. Todo o processo de cozimento torna o alimento leve, quente e penetrante. O seu fogo digestivo torna o alimento leve, quente e penetrante, mas você não pode depender só do seu fogo digestivo. E aí você começa a entender que se você não cozinha o alimento, você está exigindo que o seu corpo cozinhe o alimento. O alimento não pode cozinhar sempre, o seu corpo não pode cozinhar sempre o alimento para você. Então a gente começa a ver que se não há aquele cuidado e aquela observação de quais elementos são adequados e por que eles devem ser cozidos ou não, a gente acaba fazendo uma dieta cheia de altos e baixos. Eu tive uma experiência muito interessante quando eu pude estudar no Canadá. Eu fui trabalhar em uma cidade chamada Kincardine, que é uma cidade de veraneio, que 3 meses por ano ela fica quente pra caramba e lota. E eu fui numa desses períodos, fiquei uns 15, 20 dias lá. E nesse período eu conheci uma pessoa que seria tipo a responsável pelo mundo verde. Tinha uma loja de produtos naturais lá e ela era a dona dessa loja. Eu conheci, fiquei amiga dessa senhora. E aí ela falou assim, cara, eu gostei do seu trabalho, por que você não monta um evento, um almoço, uma janta, um negócio assim? Eu levo o meu público e depois você vai fazer alguns clientes lá, se você falar bem. Eu falei, beleza, vamos fazer. Aí fiz um churrasco ayurvédico, era o quê? Era uma abobrinha, que eu tirei o miolo dela, bati o miolo com castanhas, especiarias e sal e recheei essa abobrinha com esse próprio miolo e fiz naquelas churrasqueiras de propano que ficam no bafo. Enquanto aquilo estava sendo feito, eu botei um flip chart e comecei a explicar os conceitos do Ayurveda. Que o Vata é a biologia do frio, leve e seco, que o Pitta é a biologia do quente, ácido, transformador e brilhante, levemente oleoso, e o Kapha é a biologia do mais pesado, do mais denso, do mais estável, do mais oleoso. Tinham 19 mulheres. E aí eu falei, vamos ver o que vocês têm. Por mais que todas vocês pareçam ser Vata, porque vocês são mais magras um pouco, de pele mais branca, mas às vezes o que o pulso diz pra gente esconde muitas coisas. Aí eu medi o pulso de uma, era Vata total, assim. Eu comecei a explicar que ela era Vata, era seca, era fria, tinha insônia, tinha ansiedade, tinha eloquência, e todo mundo se conhecia, elas davam risada, né? Aí eu medi o pulso da segunda, eu medi o pulso da terceira, eu medi 4 pulsos. Os 4 pulsos foram iguais. Aí eu falei, gente, olha só, tem alguma coisa acontecendo aqui, porque todo mundo está com um pulso igual. Então vocês aparentam ser Vata, vocês estão com um pulso Vata, vocês estão com a rotina Vata, tá uma dando risada da outra. O que aconteceu aí? Aí a dona do lugar falou, Edson, olha só, já sei o que houve.
Há uns 2 anos atrás, eu fiz a mesma coisa que eu estou fazendo por você, eu fiz por uma outra pessoa que veio da Califórnia, ensinar pra gente crudivorismo. E desde então, a gente começou a ter uma estufa, e a gente faz toda no inverno mesmo, a gente está sempre cultivando os verdes, a gente está sempre comendo os verdes para absorver mais nutrientes. Mas pelo que você está explicando, o Ayurveda está me dizendo que isso é o que está gerando problema. Eu comecei a dar risada, gente. Falei, gente, vocês estão fazendo uma doideira. Aqui faz 25 graus negativos, como é que vocês vão manter? Aí elas, não, as estufas hoje em dia mantêm, tem gente que cultiva dentro de casa. Eu falei, gente, que doideira, vocês estão comendo tudo errado. Então é o seguinte, vamos parar com isso, vamos começar a comer tudo cozido, tudo quente, oleoso e com especiaria. Elas ficaram meio assim. Só que a mais... A dona do local, ela falou assim, não, eu vou fazer a consulta. Aí eu fechei 5 consultas para o dia seguinte. A do dona do local foi a primeiro dia 9 da manhã. Então fiz a consulta e aí depois ela recebeu uma massagem e aí depois eu fui atender as outras pessoas. Isso era domingo. Aí na segunda-feira ela já tinha recebido a dieta, já tinha recebido a consulta, já tinha recebido a massagem, já tinha começado a comer bem. Na terça-feira ela eliminou uma placa de muco branco. Esse muco, ele era devido ao fato, mas ela não comia queijo, ela não comia gordura, ela não comia carne, ela não comia nada que gerasse muco. Sim, mas o seu corpo gera muco. Da mesma forma que se qualquer coisa tiver uma desbiose, aquilo vai gerar fungo, ou aquilo vai apodrecer, ou aquilo vai fermentar. Então, se você gerar uma desbiose, você vai desequilibrar para o lado da desbiose. O muco presente nesse caso é o que eu vejo em muitos pacientes vata que comem coisas frias, cruas, secas. Você, quando vai comendo muitas coisas que não estão na temperatura de dilatação do seu corpo, no mínimo a 37 graus, você começa a depender do seu fogo digestivo. E quem tem o fogo digestivo fraco começa a empedrar aqueles elementos. E aqueles elementos vão gerando, assim como apodrece na geladeira e gera muco, você olha para aquele elemento e fala, o que era isso? Mas nem lembra, virou uma água mucosa fedorenta. Aquilo vai gerando no nosso corpo. Aquilo vai acontecendo. Por quê? Porque o frio dos elementos, a falta de cozimento dos elementos leva à estagnação. E aí a gente volta para um processo que eu já falei nas aulas de estudo guiado, né? Sobre Sattva, Rajas e Tamas. Os 3 princípios do Ayurveda, as 3 teorias de energia. Sattva é o equilíbrio, Rajas é o movimento e Tamas é a inércia. A doença se eu tô com sono na hora de dormir, eu não tô doente. Se eu tô bem disposto no meio-dia, eu não tô doente. Agora, se eu tô com sono ao meio-dia e eu tô bem disposto à meia-noite, eu estou com um processo de adoecimento. Se esse processo de adoecimento não foi remediado com alguma coisa, aí eu estou criando tamas, eu estou criando estagnação. Tudo que estagna por muito tempo adoece. Então não tem problema um dia eu comer um alface cru, não tem problema 2 dias eu comer um alface cru, não tem problema um dia eu tomar um café em jejum, não tem problema um dia eu comer uma barra de chocolate antes de dormir. A doença começa a acontecer quando você toma café todos os dias em jejum, quando todo dia você pula o almoço, quando todo dia na hora do almoço você tem sono, todo dia na hora do sono você tem vontade de comer pra caramba, você entope de chocolate seu corpo todo dia. Então todo o processo de adoecimento ele começa quando as coisas param. A melhor coisa para as coisas se moverem é quente e fluido. Você não pega uma panela que está suja e começa a jogar detergente e mexer. Você joga detergente, joga água, bota no fogo e tampa. Então o processo de cozimento, de calor e fluidez, ele aproxima os elementos de quem nós somos. Os elementos, eles são muito diferentes do nosso corpo. O nosso corpo ele é 70% água, está a 37 graus e tem uma quantidade de umidade e oleosidade muito específica. Então o melhor elemento que existe para você se alimentar ele é muito próximo de quem nós somos. Tem uma ilha no Japão muito famosa pelas pessoas viverem muito tempo. Dizem que é porque elas comem muito batata doce. Aí na hora que você vai ver, eles não comem batata doce cozido. É tudo sopa, é tudo creme. Eles pegam um porco, matam o porco, deixam o porco cozinhando 3 dias num caldeirão e alimentam 180 pessoas com aquele alimento. E aí, quando ele está servindo esse porco, eles já estão matando um outro animal em outro canto da ilha. E são mais de 180 famílias que vivem dentro dessa ilha e eles vivem mais de 110 anos. Eles têm mais de 40% da população com mais de 110 anos. Aí você vê, é porque come alga, é porque come batata doce, é porque come gordura, é porque come animal, é porque cria o próprio animal. É por causa de todas essas coisas.
mas principalmente o processo de cozimento do alimento. Então a gente vê a cultura japonesa muito longeva, né? Não só nessa ilha, mas a cultura japonesa em si, com uma longevidade muito grande, não é por causa da comida japonesa, é por causa do Gohan, daquele arroz pastoso, cremoso, quente, que manda o calor para o seu corpo. É por causa do lamen, da sopa que é feita com o caldo de várias carnes juntas. Tem uma sopa no Ayurveda que ela é conhecida, né? Isso é uma coisa que os terapeutas eles entendem, gostam de falar disso, até como uma forma da gente se desprender dos conceitos básicos. Tem uma sopa no Ayurveda descrita em textos que têm 10 mil anos de idade, que fala sobre o cozimento de 7 carnes juntas. Quando você pega uma pessoa muito desnutrida, com pouquíssima energia, uma mulher que está anêmica e está amamentando, por exemplo, então você precisa que ela sobrevive e ela precisa dar vida para o bebê ainda. Aí você faz um caldo de 7 animais diferentes, mas aquilo fica cozinhando por mais de 15 horas e vira um creme todo. Tem uma história de uma mãe de um guru indiano, né, do Swamiji. Quem já ouviu falar do Swamiji, ele é muito famoso em Rishikesh. E ele tem um trabalho voluntário no mundo assim muito bonito e ele não tem renda nenhuma, assim, nada, não tem dinheiro, não tem nada, o cara só vai jogando coisa pro mundo, assim. Ele atuou em muitas circunstâncias de catástrofes do planeta, né, terremoto, tsunami, por aí vai. Ele gera uma egrégora de pessoas que dão uma grana e consegue ajudar. E conta a lenda que a história do Swamiji, quando a mãe dele orava pedindo, eu quero um filho santo, quero um filho santo. Aí nasceu o Swamiji, que era o caçula. Ela achou que o santo era o mais velho. Aí o pai deles, né, o pai dessas crianças, ele era um dos caras mais pobres da vila. Na Índia, qualquer local que tenha um poço de água é uma vila. Então nesse local tinha um poço de água, ao decorrer de algumas centenas de anos, aquilo foi se transformando em uma pequena vila de 300 habitantes. Existe uma classe de pessoas que são desprendidas de bens materiais, elas não pegam em dinheiro, são os sannyasanas. São seres que renunciaram a todos os bens e posses, eles só levam eles consigo mesmo, um pedaço de tecido e às vezes um livrinho com mantras. Ele aceita alimento ele pede alimento uma vez por dia. Se não deram alimento a ele, ele acredita que ele deve seguir em diante. Igual tem a história onde Jesus explica como os apóstolos deveriam seguir, falando sobre, pregando a vinda de Jesus. Então ele falava assim, aonde você for e for bem recebido, fica enquanto você sentir. Aonde você for e for mal recebido, bate a poeira, porque ali não tem nada que serve e vai embora, mano. Não fica nem um dia ali. Então esses sannyasanas, esses seres devotos da espiritualidade, eles iam de vila em vila. E o único cara que não tinha dinheiro para receber nenhum deles, que era o pai do Swamiji, né, quando o Swamiji era novinho, ele justamente era o cara que falava assim, mano, eu quero receber os sannyasanas. Então ia lá um cara pobre, sem nada ali, super guruzão, barbão, manto branco, aí o cara falava, fica na minha casa, e ele se sentia honrado de receber os sannyasanas. E aí, quando o Swamiji era nascido, quando o filho dele era nascido, tinha 4 anos, o filho dele achava foda aquilo, achava, nossa, que legal, o meu pai recebe os gurus, né? E ele ficava encantado com aquilo. Quando ele tinha 4 anos, na 4ª vez que ele viu, ele falou, pai, quero ir com ele. E aí o guru olhou, achou bonitinho e foi embora. O cara voltou na próxima primavera, eles voltavam toda vez, uma vez por ano. Voltou na próxima primavera e aquela mesma circunstância, pai, quer ir com ele. Quando o garoto tinha 6 anos, pai, quer ir com ele. Quando o garoto tinha 7 anos, pai, eu quero ir com ele. Já estava virando uma briga de família. E aí o cara falou, olha, eu vou ficar nas florestas, eu não tenho casa, eu não tenho comida. E o garoto falou, é isso que eu quero fazer. Eu quero aprender yoga, eu quero aprender meditação, eu quero aprender a ter esse brilho nos olhos que você tem. Aí ele falou assim, então eu vou te dar um presente, eu vou te dar a oportunidade de estar aqui comigo. Você vai, de hoje até o meu retorno, daqui a um ano, todos os dias, enquanto você estiver parado, você vai ficar, você tem que ficar 10 horas, era isso, tem que ficar 10 horas na postura da árvore. Aí, tipo, 10 horas na postura da árvore. Como é que é a postura da árvore? A postura da árvore, você basicamente, acho que vocês sabem qual é, vocês vão ficar em pé num pé só, basicamente. Aí vocês vão colocar o pé na altura aqui da coxa, assim. Então vai ficar ali igual uma garça, né? Pá, postura da árvore. Aí quando ele cansava de um pé, ele ficava do outro. Beleza. E você só pode tomar 2 copos de leite por dia. A mãe dele foi a loucura, né? Primeiro porque era uma ideia louca. Segundo porque o filho resolveu seguir. O filho não faltava a aula. Ele sentava na última carteira e ficava na postura. Ele não podia faltar a aula.
Ele chegava em casa e ficava na postura da árvore. Ele tomava um copo de leite de manhã, um copo de leite à noite, ele não tomava mais nada. E ele começou a ficar assim forte, brilhante, começou a ficar bem na escola, começou a ter muita determinação. A mãe, muito preocupada com a alimentação dele, começou a pegar aquele copo de leite e reduzir aquele copo de leite. Então ele só podia tomar 2 copos de leite por dia e o garoto não abria mão disso. Ele não fazia nada errado. Aí a mãe começou a enganar o próprio filho. Ela pegava 2 litros de leite e cozinhava 2 litros de leite até 2 litros de leite virarem um copo de creme de leite. E dava isso para o garoto tomar e falava, não, é que a vaca está dando leite grosso. E o garoto não tinha noção. Então ele tomava 2 litros de leite de manhã reduzido a 1 copo, ele tomava 2 litros de leite à tarde reduzidos a 1 copo. Passados 1 ano, o guru voltou. E aí ele falou assim, eu quero tomar leite com ele. E ela serviu um copo de leite para o cara e falou, não, eu quero o leite dele. Aí ela falou, não, mas o leite dele e tal. Aí ele falou, olha, eu tô vendo no corpo dele o que você está fazendo. Ele está muito pesado, ele está muito denso, ele está muito oleoso. Então você tem que dar o copo de leite. Você não vai dar isso. E agora não são mais 2 copos, é 1 copo só. Agora eu já estou devaneando da história, a história segue em diante, é uma história muito interessante, onde ele com 12 anos, depois de terminar um ensino fundamental, o guru finalmente fala assim, tudo bem, agora eu te tiro de casa, agora eu aceito te tirar de casa, e a conversa vai desenrolando. Mas a moral da história era justamente esse processo do leite. A mãe queria que o filho ficasse tão forte, tão energizado, que ela começou a usar o calor para fazer um processo de redução e potencializar aquele elemento. Então, quando a gente pega uma fruta, por exemplo, a gente só deveria comer frutas maduras e cozidas. Maduras e cozidas não. A gente só deveria comer frutas maduras. Então, a fruta ela tá doce, ela tá suculenta, ela tá cheia de energia. Se você faz um processo de redução de fervura da fruta, você aumenta a quantidade de nutrientes, mas você diminui a fluidez daquilo. Então, ela vai acessar, às vezes, mais o processo digestivo do que os tecidos. Quando a gente começa a entender que existem coisas que precisam ser cozidas e outras não necessariamente, mas tudo tem o seu pró e o seu contra, você começa a ter um entendimento muito maior do Ayurveda. Você não consegue comer uma cebola sem cozinhar a cebola. Ao mesmo tempo, quando você cozinha a cebola, ela fica toda mole e oleosa. Você não consegue comer uma batata doce sem cozinhar porque ela vai te encher de gases. Ao mesmo tempo, você cozinhar demais uma batata doce, por exemplo, na grelha, ela vai ficar muito seca. Ela pode estar até cozida, mas ela está muito seca. Agora, um dos melhores elementos que existem, até para essa dieta dessa ilha que eu comentei no Japão, é a sopa de batata doce. Aí eles colocam alguns elementos como funcho para não gerar gases. Mas você vai vendo que a fluidez daquilo, você pegar um elemento denso, vamos dizer de uma outra forma, assim como dizem nos textos clássicos, nos hinos, nos cânticos do Ayurveda, o nosso Deus é o fogo digestivo. Então quem manda nessa vida aqui, na verdade, é o meu fogo digestivo. Se eu digiro ou não. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, é que seu fogo está bom. Se você está achando que eu estou falando merda, é que seu fogo não está tão legal assim, porque eu não estou falando uma coisa tão absurda assim. Então, os textos dizem que o maior Deus que existe aqui na Terra é o Agni, o fogo digestivo. E os textos dizem, os cânticos dizem, que quando um Deus inferior, então assim, uma abobrinha, um alface, um feijão, quando o Deus inferior entra em contato com o Agni, ele reconhece o Agni como Deus supremo e se rende a ele. Então a gente está falando que os elementos, eles querem ser cozidos pelo Agni, para que eles então se transformem em outra coisa. A não ser que ele queira seguir o caminho dele. Então, o feijão vai seguir o caminho dele e virar uma planta, ele não quer ser cozido. O alface vai seguir o caminho dele e vai virar um pezão de alface com 2, 3 metros de altura até quebrar na tempestade. Então, ele não quer ser cozido. Mas você vai ingerir. Quer que aqueles elementos se transformem em você, nos seus tecidos. Então, os elementos, eles estão dispostos a se renderem ao seu Agni. Porque o seu Agni, ele é um Deus supremo aqui na Terra. Então, para que eles o façam, seria muito interessante que a gente cozinhasse os alimentos. Então, as pessoas, elas muitas vezes querem seguir uma dieta crudívora, mas elas não estão levando em conta a temperatura do corpo, a temperatura dos elementos externos, como o nosso corpo precisa fazer uma releitura daqueles elementos para que eles se transformem em nossos tecidos. Se a gente muitas vezes fica entrando numa ideia de que precisa comer carne para gerar proteína, mas como é que o boi come capim e gera tanta carne assim? Então a gente precisa se desprender desses conceitos que engessam a nossa cabeça, entender a fonte de cada um deles e, por fim, estudar para entender cada vez mais como a saída não é uma dieta ou outra dieta, mas uma compreensão de como os elementos do mundo funcionam. Não há nada mais legal no mundo do que saber como o mundo funciona. Isso eu digo para vocês. E saber como o nosso corpo funciona.
Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa para a live de hoje. Então eu queria muito dizer assim, cozinhar tudo o que precisa ser cozido. Você não precisa cozinhar todas as coisas, né? Por exemplo, Edson, eu quero comer alimentos germinados. Posso cozinhar um alimento germinado? Olha só, tu pode germinar e passar uma água quente antes de consumir. Até porque os alimentos germinados, eles estão num processo de crescimento muito grande, de vida muito grande. Se eu pegar uma lentilha, um saco de lentilha, não tem bactéria nenhuma ali, não tem bicho nenhum vivendo ali, além das próprias lentilhas. Agora, na hora que começa a germinar, eu começo a gerar uma água muito grande, uma umidade muito grande, fonte para fungo e bactéria muito grande. Então, alimentos germinados, eles têm muitos nutrientes, eles têm muito prana, mas se você não tiver um fogo que queima e mata essas bactérias, que queima e mata os fungos que tendem a habitar nos germinados, você pode estar fazendo uma grande intoxicação alimentar por meio da dieta. Então, o uso inadequado de um elemento é uma das piores coisas que a gente pode fazer. Muitas vezes é melhor você seguir uma dieta que você não presta atenção em nada e só faz o que a sua cultura popular está acostumada a fazer, logo ele não adoeceu, do que você inventar moda e virar vegano, crudívoro, que vive de luz, só toma suco verde, que aí rapidinho, 30, 35 anos, a pessoa já está ali com um problema renal, problema de fígado, pancreatite, por aí vai. Beleza? Acho que é isso, pessoal. Vamos ver quanto tempo a gente fez de live. Ó, estamos chegando a meia hora de live. Vou ativar os comentários como eu havia prometido. Ativei os comentários. Legal, 80 pessoas online. Hora de perguntas. Pessoal, vamos segurar uns 5, 10 minutos para as perguntas. Enquanto vocês digitam, lembrando aos que estão online, a gente está na metade para o fim da semana das inscrições do curso de Culinária e Nutrição Ayurveda. O conceito que eu trouxe na live hoje e todos os conceitos que eu tenho trazido nos últimos dias estão super bem estendidos lá. Propriedade dos elementos, o efeito no fogo digestivo, o que a gente tem que cozinhar, não tem que cozinhar, os alimentos incompatíveis, os antídotos dos alimentos, por que é uma doideira misturar iogurte com fruta com granola, por que é legal misturar arroz com feijão. Ah, pô, mas eu gosto de comer carne, Edson. Vou fazer o seu curso? Pô, gente, tem antídotos da carne, tipos diferentes de carne. Qual é a carne que agrava vata, pita, kapha e por aí vai. Tá? Pergunta da Marina. Em que momentos você come carne? Quando quer desagravar o vata? Exatamente, Marina. Eu confesso, assim, com uma forma de confissão, não tem problema de falar disso. Pessoal, às vezes eu como carne, tá? É menos de uma vez por semana, mas às vezes eu como carne. Às vezes eu como carne de uma forma rajásica, tipo assim, mano, tô com vontade de ver minha família e vamos fazer alguma coisa, e a galera vai pedir alguma coisa, eu vou comer o que eles pedirem. Eu adoro comida, eu tenho fogo digestivo alto pra caramba, o que passar por mim eu digiro, eu não sou magro porque eu como pouco. Agora, beleza, numa outra circunstância é assim, ó, vou dar aula lá em Brasília. Aí, beleza, peguei um avião, cheguei em Brasília. Aí dei a aula sexta, dei a aula sábado, dei a aula domingo, peguei o avião, voltei para São Paulo segunda. Aí eu tô assim, leve, frio e seco. Aí eu como tipo uma macarronada bolonhesa, assim, uma lasanha, uma parada assim, ó, com uma parada pesada e assim, pô, eu fico rindo, fico dando risada, porque aquilo me faz um bem enorme, tá? Claro que eu tenho um Agni super saudável para que isso possa me fazer bem também. Haridra, nesse período de inverno, Sueli é uma grande amiga, aluna e paciente. Sueli, é o seguinte, o Haridra Kumari, que é a mistura de babosa com cúrcuma, ela tem propriedades antioxidantes, purificantes do sangue, antiácidas, controla o dosha de vata, de pitta e de kapha, mas ela é uma mistura seca. Então, no período mais seco, pode ser legal você reduzir ou parar com o Haridra Kumari. Melhor período para o Haridra Kumari é tomar com água morna no início da primavera, ali os 10, 15 primeiros dias da primavera. Não necessariamente do calendário, mas quando o clima começa a ficar mais quente e úmido, que as nossas toxinas rígidas vão começar a derreter, aí você pode começar a caprichar de novo no Haridra, tá? Thaís, lentilha deve ficar de molho por quanto tempo? Thaís, tem uma forma fácil de fazer lentilha que você consegue ver no story do meu Instagram, tem ali DAO de lentilhas, se eu não me engano, tem ali nos destaques, tá? Você hidrata a lentilha com água morna, água que quase você não consegue colocar a mão,
por uns 15 a 20 minutos. Aí a pele da lentilha incha antes do grão. Então a pele vai ficar maior do que o grão, que ainda não foi hidratado. A pele inchou mais rápido. Então tá assim, você inchou lá 10 minutos, depois você espreme todas as lentilhas juntas, a pele vai soltar. Você joga a água fora e aí vai soltar toda a pele e aí você não precisa mais colocar de molho. Você já tirou a pele, que é a única coisa que gerava gases, tá? Biomassa de banana verde, Chay. Olha só, por mais que tenham muitas propriedades legais, para o Ayurveda, tudo o que não é maduro, aquilo é danificante do tecido, aquilo é emagrecedor. Então acredito que a biomassa, ela por mais que no microscópio possa ter N funções, por mais que ela possa ter algumas bioses benéficas para o intestino, eu vejo que ela mais vai auxiliar pessoas que não seguem uma dieta e aí ela precisa desse efeito no intestino, ela precisa de algo que dê uma densificada no tecido, aí a banana vai cair bem. Mas se você seguisse uma dieta adequada com sementes, raízes, frutas maduras, elementos mais quentes e cozidos, aí a biomassa ela acaba sendo um elemento ruim. Súria, eu fiz ontem uma live muito ligada a elementos integrais ou não, tá? E aí eu expliquei bastante esse tema, acredito que quem pôde ver a live de ontem já sabe responder essa sua dúvida. Arroz integral para bebês ou qual opção posso usar? A questão é que o integral significa que ele está inteiro. Se eu te der um inhame inteiro, você vai achar muito estranho eu não tirar a casca dele. Então o arroz tem que tirar a casca, não adianta. O arroz integral ele é mais pesado, mais denso, mais difícil de digerir. Então não haveria por que você utilizar um alimento que ele vai gerar muito mais dificuldade para absorver e ele não tem mais nutrientes. Esses nutrientes a mais do arroz, eles não são tão benéficos assim para o corpo, porque eles são muito duros e muito pesados. Então ele vai piorar muito o processo digestivo, principalmente de um bebê. Arroz basmati, tá? Quando eu for pai, eventualmente, em breve, assim espero, vai ser só arroz basmati para o meu bebê. Davi, quais alimentos comemos com o pão para equilibrá-lo? Davi, o pão ele vai ter muito essa característica de ser ressecante, né? Então, enquanto o nosso corpo tem 70% de água, calor e fluidez, o pão não tem basicamente nada de água, porque a gente assou essa água fora, ele não tem calor e não tem fluidez, então dificilmente você vai conseguir equilibrar o pão. Dito isso, tipo um creme de mandioquinha. Teria que ser um creme para equilibrar o pão, tá? É claro que eu estou te dando uma opção que talvez não seja o que você queria ouvir. Mas se a gente está pensando em equilíbrio, a gente tem que pensar assim, o barato é frio, leve e seco. Então precisa de alguma coisa pesada, quente e úmida, tá? Como uma sopa. Josiane, o assunto é novo para mim, mas gostei muito, quero aprender mais. Tem algum livro para me indicar, começar a estudar? Olha só, Josiane, vou te explicar da seguinte forma. Primeiro eu vou dizer, cara, faz o meu curso. Mas eu acho que eu vou te explicar num outro sentido. Para o Ayurveda, a gente entende 3 energias, né? A energia de equilíbrio, a energia de agitação e a energia de estagnação. Então, a energia de equilíbrio, beleza, tô aqui estereotipando o equilíbrio, beleza? Mas seria isso. A energia de agitação, vamos fazer uma live legal hoje na gritaria, uhul! Energia de agitação. A energia de estagnação é algo cujo qual não necessariamente nós nos atrelaríamos, pois seria algo muito denso, com uma capacidade de fluidez muito limitada. Então, beleza, 3 energias, tá? Equilíbrio, movimento e inércia. Fora as 3 energias, você tem os 3 doshas, o dosha de Vata, de Pitta e de Kapha. Vata, uhul, super movimento! Pitta, eu sou Pitta aqui, eu sou firme, forte. E Kapha, eu sou mais letárgico, mas eu sou animado, entusiasmado, mas as coisas são mais lentas para mim. Beleza. Fora isso, então a gente falou dos 3 propriedades de energia, dos 3 doshas. Agora vamos entender se eu estou com o Agni bom, eu vou estar aqui estimulado e quente, pronto para pegar fogo. Se eu estou com o Agni ruim, talvez eu ainda esteja aqui animado, mas eu vou ficar meio frio, meio leve, meio incerto assim. Beleza. A diferença desses 3, equilíbrio, movimento e inércia, Vata, Pitta e Kapha, e o meu fogo está muito bom, está estagnado ou está irregular. A diferença dessas 3 coisas é muito pequena quando você não tem um mestre para te explicar. Então, quando o seu paciente está com sono, a diferença é entre está com sono porque é Kapha, está com sono porque está tamásico e está inerte, ou está com sono porque ele está com anemia, ou está com sono porque está com fogo digestivo fraco. São muitas opções
para uma circunstância que se apresenta. Então, nesse caso, é aí que eu digo, as pessoas precisam de um mestre. Eu tentei aprender Ayurveda com livros, eu não consegui. Eu fiz 3 cursos de Ayurveda de início, assim, e por isso que eu fiquei bom no barato, porque eu fiz meu primeiro curso, minha professora adoeceu, eu fiz meu segundo curso até o fim, depois eu fui para o Canadá estudar, fiquei 4 meses lá, depois voltei para o Brasil, comecei a atender uma galera, e aí eu aprendi mesmo, foi com o meu paciente, que eu comecei a ver que não adiantava passar dieta, que a pessoa voltava doente, não adiantava fazer massagem, que a pessoa ficava atrelada à massagem, não adiantava passar dieta, massagem, que a pessoa ficava atrelada a mim. Aí eu tive que ensinar. Então eu montei um curso de culinária e nutrição. As inscrições estão abertas no link do meu perfil. E o curso não é para você aprender a cozinhar, é um curso que tem aulas práticas, claro, você vai aprender a ir para a cozinha, mas você vai aprender toda a base dos fundamentos do Ayurveda. Você vai entender tudo o que eu falei agora. Você vai entender se os seus tecidos estão bem ou se estão mal. Você vai entender que você tem 7 tecidos, cada tecido é responsável por uma circunstância corpórea. Um tem que dar contentamento quando ele não está bem, ele gera frieza. O outro tem que dar paixão pela vida quando ele não está bem, ele gera raiva. O outro tem que dar coragem quando ele não está bem, ele gera medo. E aí você vai entender o que cada elemento fornece em cada tecido. E aí você vai conseguir amarrar esse conhecimento. E isso é o que eu falei lá no início da live, quando tinham apenas 11, 12 pessoas. Plantar a semente do fundamento Ayurveda bem plantada é a melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa. Porque daqui a 3, 5 anos, ela pode não entender direito de dieta, mas ela vai perceber se ela tá tamásica, no momento da vida que ela tá mais inerte, ela não quer fazer nada, se ela tá cafa, então ela precisa ficar mais leve, mais quente, ou se ela tá anêmica com falta de nutrientes. E aí você vai entender melhor, e aí tudo se conversa muito bem, tá? Antídoto para bebida alcoólica. Ana, tem uma aula de antídoto enorme no curso de culinária e nutrição, mas eu vou te dar uma das respostas que tem lá. Você pode mascar um cardamomo. Um copo de água morna também vai muito bem, tá? Mas, vou sair, vou chapar o coco com os meus amigos hoje, vou sair com a galera e tal. Legal. Come um cardamomo, masca o cardamomo antes de ir, masca o cardamomo antes de voltar, leva o cardamomo no bolso, oferece pra galera que tá com você, que ninguém vai ter ressaca, tá? Fernanda, já estou inscrita no curso, queria saber quando serão as lives. O curso ele é gravado e ele tem encontros comigo pra gente revisar. Eu espero no mínimo um mês para vocês começarem a estudar o conteúdo pra gente fazer a primeira aula de revisão, tá bom? Babi Rabelo, a pele da lentilha e do grão de bico deve ser removida mesmo se ficar de molho da noite pro dia? A pele da lentilha é o que eu falei, 10, 15 minutos você remove. A pele do grão de bico, o legal de remover a pele do grão de bico seria você hidratar ele por 3, 4 horas na água quente, tá? Não é fervendo não. Água quente quase que não dá para colocar a mão. Quanto mais água você colocar na panela para pouco grão de bico, mais pressão vai ter ali. Aí deixa ele ali 3, 4 horas na panela tampada numa água meio quente. Vai ter uns 50 graus essa água. Passou esse tempo, a pele do grão de bico é mais grossa, é o tempo que a pele demorou para dilatar. Ela dilatou a pele, beleza, agora você vai ter que espremer um por um e vai tirar. Tem que tirar? Tem que tirar. A pele é o fitato. O fitato é o que impede o grão de ser comido pelos predadores, porque os predadores sabem que se ele comer fitato ele passa mal. Não tem uma receita para rato, que é um veneno para rato que você pega feijão, tosta o feijão, bate, o rato acha aquilo uma farinha deliciosa, ele come, só que é fitato cru, então ele morre constipado, tá? Ele morre de trombose, por assim dizer. Então tem que tirar a pele dessas coisas. Claro que a gente vai morrer de trombose por causa de uma casca de lentilha de grão de bico, mas a gente vai ter gases. E já é o começo de tudo. Comprei o tônico Vata, qual o melhor horário e como usar? Simone, dá uma olhada no YouTube que chama Sankhya Ayurveda e lá tem um vídeo que chama Suco Matinal Ayurveda. Você vai ver que basicamente eu bato um sucão e coloco uma colher de sopa do tônico. Melhor forma de usar o tônico, tá? Um exemplo de almoço para quem tem agravamento em Vata. Arroz, lentilha, tá? Sem pele. Ou então, vamos lá, um arroz e aquele feijão manteiga, aquele feijão mais untuoso um pouco. E uma mandioca com manteiga. Show? Ótimo para o doce de Vata isso. E um pouquinho de gengibre em pó. Como saber se eu sou Kapha, Pitta ou Vata? Val, olha só, vai no site da Sankhya, eu vou colocar o endereço do site aqui, tá, pessoal? www.sankhya.com.br. No site da Sankhya, você vai entrar lá numa opção que chama teste de dosha. Beleza? Beleza. Entrou no teste de dosha? Ótimo. Vou saber meu dosha? A ideia é que você entenda o seguinte conceito. Dosha significa aquilo que muda.
dosha muda o tempo todo. Então o dia está quente, o dosha do calor vai imperar, o dia está frio, o dosha do frio vai imperar, o dia está chuvoso, úmido, o dosha kapha vai imperar. Então, assim, você não é um dosha, você é um conjunto de elementos. Faz o teste de dosha da Sankhya, ele vai te dar um norte. Mas, muito além do que ele te disser, preste atenção nas perguntas que são feitas. E fica respondendo essas perguntas para si mesmo todo dia. Fica, pô, como é que tá minhas fezes, minha urina, meu suor, minha forma de pensar, meu apetite? E aí você vai começar a realmente entender como o seu corpo funciona. Tá bom? Quanta pergunta que vocês colocaram, gente. Peraí. Nossa Senhora. Que legal, né? Que legal. Salada todos os dias de folhas, isso é ruim? Sim, Fabiane, é exatamente o mesmo caso que eu apresentei mais cedo no exemplo que eu falei das mulheres no Canadá. Você não pode comer uma coisa fria todo dia. Não pode, não tem porquê, não faz sentido nenhum pro corpo, tá? Se você tem gases, se você tem frio nas extremidades, se você sente que você tem pouca energia, se você tem uma ansiedade pelo sabor doce no fim do dia, tudo isso está ligado ao consumo excessivo de salada. Qual a melhor proteína para a vata e qual o melhor horário para comer? Tati, olha só, melhor proteína para a vata, na minha opinião, um feijão moyashi, aquele feijão verdinho hidratado da noite para o dia, cozido com arroz, tá? Para mim é a melhor forma de consumir. Um creme de grão de bico, por exemplo, do grão de bico sem pele, o dal, que é a lentilha sem pele, cozida até ela derreter, tá? Uma alimentação rápida para quem não tem horário certo para a refeição. Fabiane, 2 tâmaras. Tá? A tâmara jumbo, grandona, gordona, ela tem em propriedades a mesma quantidade de vitamina, proteína, carboidrato e mineral do que o corpo humano. Então uma tâmara, por mais que ela seja doce e pesada, ela vai basicamente, tudo aquilo vai se transformar em tecido. Ela ainda auxilia no funcionamento do intestino. Eu que estava na salada achando que estava arrasando, tá nada, Vânia. A lentilha laranja também tem que deixar de molho? Não tem, Nanda, porque ela já é sem pele, ela já é uma lentilha mais pita, ela é fácil de digerir, fácil de cozinhar, você cozinha ela com arroz e ela desmancha ainda assim. Se você colocar ela de molho, ela vai desmanchar mesmo, tá? Peixe é um tipo de carne que atua em qual dosha? A maioria dos peixes, ele é de dosha pita, por eles serem de água salgada. Mesmo quando o peixe é de água doce, muitas vezes ele tem uma energia mais rajásica na água dele, porque é uma carne mais dura, se a gente comparar com as carnes de outros animais, né, que tem muito mais sistema gorduroso do que o peixe, por exemplo, porque o peixe ele é muito musculoso, né, para se mover na água, então é uma carne naturalmente mais pita. Se for peixe de água salgada, então mais pita ainda. Se for peixe de couro de água salgada, então aí acaba com dosha de pita. Frutos do mar, então, são altamente acidificantes para esse dosha. Posso falar sobre a lentilha novamente? Eu não lembro qual foi a sua pergunta, Thaís, mas a live fica salva. Eu já falei de lentilha 4 vezes agora, tá bom? Por isso você não gosta de arroz integral, Luísa, porque não te faz bem, porque você já tem esse dosha mais leve e mais magro um pouco, e aí você vai consumir uma coisa que exige tanto assim do fogo digestivo, ele já é tão difícil de dar sabor, né? Então o próprio corpo não tem interesse por aquilo. Mari, pode falar mais sobre desbiose e Ayurveda? Olha só, pessoal, desbiose é tudo que está fora de equilíbrio. Então, quando eu pego uma planta e as folhas estão amarelas, é uma desbiose. Ah, não, mas tá com fungo, é uma desbiose. Ah, não, ela está seca, é uma desbiose. Então, desbiose, quando a gente estuda o Ayurveda, a gente não estuda dosha. A gente estuda a base dos elementos. Os elementos são feitos de características. Então, a diferença entre penetrante e resistente. E aí você não fala assim, vata, pitta ou kapha. Você fala assim, cara, o barato é resistente, né? Ou ele é penetrante, né? Ele penetra com facilidade. Ele é quente ou ele é frio? Ele é úmido ou ele é seco? Ele é leve ou ele é pesado? Ele é estável ou ele é móvel? Ele é áspero ou ele é liso? Ele tem odor ou ele é perfumado? E você vai vendo todos os atributos do Ayurveda. E aí, quando esses atributos estão em excesso ou em falta, você tem a desbiose, tá? Pão de fermentação longa, que não leva fermento químico. É melhor, Fabiane, é melhor, tá? Alimentos que ajudam a tirar enjoo no começo da gravidez. Chá de erva doce, chá de cúrcuma, chá de erva doce e chá de cominho. Pequenas doses, tá? Colocar cominho nas refeições. Água de coentro. Você pode pegar o coentro fresco, botar na água, esperar umas 2 horas e tomar essa água de coentro, tá bem? Ajuda bastante nesses enjoos. Tomara, Cláudia, que esse bebê venha aí potente. Pão integral ou branco?
Leila, o pão branco ele vai ser mais fácil de digerir, mas independente do pão que você consumir, a gente tem que tostar o pão até que ele fique mais quebradiço, senão ele vai gerar uma maçaroca e o nosso fogo digestivo não tem capacidade de quebrar essa maçaroca assim como o nosso dente faria, tá? Então tem que comer, tem que tostar o pão para ele ficar mais fácil de digerir. Antídoto da bebida alcoólica para quem tem o vata agravado. Falei mais cedo do cardamomo, ele se aplica aqui, tá? Cardamomo e água quente. Ah, eu como cardamomo para eu sair e tomar uma cerveja, mas eu bebi demais. Cheguei em casa, um copo de água quente. Acordei de ressaca com um copo de água quente. Tá? Faz uma live sobre astrologia e a relação com os doshas. Ana, tem que estudar mais. Eu entendo bastante, mas eu não me arriscaria a falar desse tema com tanta propriedade assim. Tá? A Tati está no curso, está recomendando. Bem-vinda, Tati. Tem bastante gente, eu sei que tem muito aluno aqui, tem muito aluno, pessoal, fico muito contente com a participação de vocês nas lives. É legal para mim, às vezes, ver umas coisas, né? Eu sou muito matemático, então, para quem já pegou um pouco da minha história, eu era operador de bolsa de valores há 11, 12 anos atrás. Estudava as projeções de Fibonacci e ondas de Elliott. E queria dizer uma coisa, para mim é muito legal estar fazendo uma live. Eu tenho 8 mil, quase 9 mil seguidores hoje e a gente bate aqui 80 pessoas. Quando eu fiz a iniciação em Reiki, a gente bateu 130 pessoas constantes. E às vezes eu entro em outros Instagrams de outros temas, de Ayurveda ou não, que tem 40 mil seguidores, assim. Aí eu vou ver a live tá lá 30, 40 pessoas. Eu fico tão feliz de ver como a galera gosta do que eu tô falando e a gente consegue ter aqui uma egrégora, a gente monta uma sanga, né? Um conjunto de pessoas em prol da mesma coisa. Falando pra caramba, daqui a pouco vai dar uma hora de live. Surya, eu não tenho grana pro curso, mas gostaria de fazer uma consultoria para minha bebê. Surya, eu tô com a agenda bem cheia no momento, tá? Eu tô com uns 30 dias de espera e eu nem tô marcando mais muitas pessoas, porque se eu marcar muita gente, daqui a pouco eu tô com 2 meses de fila de espera. E eu acho que aí até perde o sentido. Fernanda, eu tô com náusea e gostaria muito de saber como diminuir isso na gravidez. Falei pra você já acima, acredito que você já pegou, tá? Gente, quem tiver com grana curta, segue o Edson no YouTube. Pois é, Cláudia, tem muito conteúdo legal no YouTube, né? Tá rico pra caramba o YouTube da Sankya Ayurveda. Você consegue acessar pelo YouTube ou você vai no site da Sankya que tá aqui embaixo e clica ali, lá tem o link pro YouTube também, tá? Masala para vata. Ana, faz de cominho, louro e gengibre, partes iguais, já é legal, tá? A casca da amêndoa seria o mesmo processo? Não, Gilda, porque ela não é uma casca de tanto fitato assim, ela é mais fininha um pouco, não tem problema consumir a casca da amêndoa não, tá bom? Mas se você hidratar a casca da amêndoa e tirar, fica muito mais gostosa, por sinal, e branquinha, é muito bonito. Tenho dosha vata gravado e não posso comer ghee. Qual o melhor óleo? Gergelim, azeite ou coco? Primeiro, por que você não pode comer ghee? É o óleo mais puro que existe no mundo, que mais se beneficia, que os tecidos mais se beneficiam dele, que o fogo digestivo mais se estabiliza com ele, o mais alcalinizante, o mais estável. O óleo de gergelim é pesado demais, azeite é ácido demais, coco é frio demais. Se o seu dosha vata está agravado, talvez o óleo de gergelim pode ser bom para você. O azeite pode ser um pouco bom e o coco com certeza não é legal, mas o ghee seria o melhor, tá? Diabetes. Mari, para o Ayurveda existem 52 tipos de diabetes, tá? Tem muita coisa que a gente tem que ver aí. Eu não gosto muito de dar... Por mais que eu já tenha feito algumas dicas, pessoal, mas são muito pontuais, eu não consigo dar dica para doença, tá? Banho gelado para vata, pode? Não, porque a primeira regra do Ayurveda é similar aumenta similar. Vata é frio, banho é frio, então não pode. Castanha pode todos os dias? Eu sinto que aumentou muito as acnes. Alessandra, as pessoas acham que estão comendo castanha porque estão arrasando, da mesma forma, de certa forma, como acham que estão comendo salada e arrasando. Por quê? Porque a gente vive uma cultura que nos ensinou que a salada faz bem, a castanha ela é mais cara um pouco, então ela é mais nobre um pouco. As castanhas, principalmente castanha do Pará, macadâmia, castanha de caju, elas são oleaginosas amarelas, elas têm um óleo ácido, elas agravam dosha de pita e de kapha. E por elas serem ácidas, elas vão irritar o corpo e vão impedir o dosha de vata de ter estabilidade. Então, em consumo excessivo, elas estragam todos os doshas, tá? Sou vata e estou com artrite. Onde estou errando na alimentação? Então, Marli, se você é vata, você justamente está agravando no dosha de vata quando você está com os problemas articulares. Você tem que fazer essa dieta mais úmida que eu estou falando. Você pode pegar um óleo de rícino na farmácia mesmo e fazer uma massagem com óleo quente nessas articulações que estão te machucando, que deve te ajudar bastante, tá?
Ana, eu falei um pouco sobre o tempo de deixar os feijões, o grão de bico e a lentilha de molho já. Não, tem muita gente fazendo pergunta, pessoal, não vou repetir o que eu já falei, tá bom? Se vocês quiserem ver, não tem problema nenhum, a live vai ficar salva, tá? Sou CAF e não consigo equilibrar o meu agri. Estou em uma região com muita umidade. Tem a ver? Olha só, pega pimenta preta e pega um pote, enche de pimenta do reino. Enche esse pote de azeite. Enche até a boca, até tapar as pimentas do reino. Pega uma colher de café, deixa 30 dias, tá? Pimentas do reino imersas em azeite, tapado, 30 dias no escuro. Tirou, pega uma colher de café. A colher de café vai ter o óleo com 5 a 7 pimentas. Toma isso todo dia em jejum. Um copo de água morna com 5 a 7 pimentas com o azeite. Isso vai aumentar o seu fogo digestivo e impedir o seu corpo de absorver essa umidade, tá bem? O que passar no cabelo seco do Vata? O meu parece uma vassoura, queria algo natural para hidratar. Olha só, o óleo de semente de uva é muito bom, o óleo de coco é muito bom, o óleo de gergelim é muito bom, o óleo de rícino é muito bom. Se você fizer uma mistura de 30% óleo de gergelim, 30% óleo de coco, 30% óleo de semente de uva e 10% óleo de rícino, misturar tudo isso e aquecer, você vai ter uma mistura muito boa para colocar assim, ó, untar levemente as mãos e passar no cabelo, tá? Como um silicone, ou então uma vez por semana pegar uma colher de sopa, esquentar em banho-maria, colocar aqui no topo e massagear. Também pode fazer muito bem. Oi, meu bem. Seu cabelo tem química no mundo óleo. Por quê? Porque parece que Tá. E se minha namorada tá aqui adicionando pra gente, se o cabelo tiver química, o óleo de gergelim vai acabar fazendo mal, porque vai pesar ali, pode estar quebrando o fio, tá? Patrícia, me inscrevi para o curso de nutrição. Vou conseguir saber qual é o meu dosha? Olha só, Patrícia, os fundamentos do curso são tão bons que eu acho que você vai parar de querer saber qual é o seu dosha. Porque justamente esse é uma pergunta sem resposta. O seu dosha é algo que vai mudar o tempo todo. Você vai saber cuidar do seu corpo. Tenho certeza que você vai saber como cuidar do seu corpo. Você vai saber identificar qual o seu dosha está mais agravado e vai aprender a controlar ele e vai ver que justamente ele muda o tempo todo, tá? Água morna com vinagre de maçã em jejum. Então, Sueli, eu não indico vinagre porque ele é o último estado de putrefação de um elemento, tá? O vinagre é uma coisa podre. Então ele já acabou ali, já não tem mais nada ali, e aí ele vai acabar gerando uma reação tamásica no corpo. Ele pode ter efeitos que afinam o sangue, beleza, mas tem muita coisa melhor para afinar o sangue. Fazer uma live só sobre astrologia é difícil, pessoal. Acompanho muita gente do Ayurveda e acho que você manda muito bem, né? É bom te ouvir, bem assertivo e informativo. Valeu, Felipe. É um prazer, camarada. Eu tenho, assim, grande parte da minha família é de professor, eu gosto dessa parada de ensinar. Eu me sinto vivo fazendo isso, eu gosto de estudar para ensinar. Onde achar um ghee bom? Olha só, na Sankhya a gente tem um ghee excelente. Não é um ghee orgânico, mas é um ghee feito com a melhor manteiga que a gente encontra no país, que chama Kamandukaya, que é um dos melhores laticínios que tem. Não é Itambé, não é nenhuma marca grande dessa. É um laticínio de São Paulo que chama Kamandukaya. A gente tem um ghee excelente. Se você quer um ghee orgânico, procura Guru Ghee, tá? Que é um ghee da Chapada dos Veadeiros ali, muito bom. Tá? De Alto Paraíso, se eu não me engano. Eu tenho vídeos ensinando a fazer ghee? Tati, eu tenho no curso de nutrição. Eu tenho um ghee feito assim, passo a passo, magnífico. Não posso com ghee porque sou altamente alérgica a leite. Então, tem que ver isso direitinho, Carol, porque assim, o ghee ele não tem mais lactose, não tem mais caseína, ele é totalmente livre disso. Talvez você tenha consumido um ghee que não esteja tão puro assim. Consumir semente de abóbora com casca ou sem? Sem casca, tá? Consumo de amendoim em pasta para Vata gravado. O amendoim, de todas as sementes, é uma das piores sementes que tem. Eu posso adicionar ela nessa lista das sementes que eu falei mal agora há pouco, como a castanha de caju e a castanha do Pará, mas o amendoim ele é pior, na verdade, tá? Então uma das piores gorduras que tem, um dos piores alimentos que tem para você se nutrir é o amendoim. Tem algum leite vegetal mais indicado para Vata? Acredito que um leite de inhame com gengibre pode ser bom, tá? Tem que bater com água quente, tem que coar no pano, mas acho que fica legal. Inhame com gengibre. Sou Pitta Vata, morando numa região muito seca, o que pode me ajudar. Uma dieta com mais ghee, tá? Uma dieta com uma colher de sopa de ghee dividida entre as 3 refeições. Pessoal, tá quase acabando a live, porque vai dar 1 hora de live e eu vou encerrar, mesmo se a gente não responder todas as perguntas, mas eu tô tentando. Edson, todos os alimentos devem ser cozidos? Não, tá? Só quando você precisa do cozimento. Então esses alimentos tipo arroz, feijão, legumes,
as saladas deveriam ser cozidas ou não deveriam ser ingeridas no inverno, ou a gente no mínimo deveria amassar elas com a mão até elas sangrar um pouquinho. Mas esse barato de ficar comendo batata sem cozinhar, batata baroa sem cozinhar, tem gente que faz, é parmesão, parece. Não, parece nada. Cara, se tu quer comer parmesão, come parmesão, mano. Vai comer o barato cru, come abobrinha sem cozinhar, come berinjela sem cozinhar. Então essa ideia de que o crudivorismo arrasa não faz sentido nenhum para a Ayurveda. Você vai pegar um elemento que é criado a uma temperatura de dilatação totalmente diferente da sua e vai simplesmente falar assim, assim eu absorvo melhor. Isso é igual falar que a Terra é plana sem comprovação científica nenhuma. O que é bom fazer quando se come semente de linhaça e girassol e tem estufamento? Olha só, semente de linhaça, se você não hidratar, ela vai te estufar completamente. Semente de girassol, se você não mastigar bem essa semente, ela também vai te estufar. Daí, provavelmente você tem um agravamento em vata. Pega um óleo de rícino da farmácia, mistura com gengibre em pó, até que você tenha uma massinha. Recheia o seu umbigo todos os dias com essa massinha antes de dormir. Mal não vai fazer. Tá? Só se você começar a ter queimação, aí você pode parar de usar. Mas pode fazer essa massinha todos os dias, por ao menos uns 10, 15 dias, vai melhorar a eliminação dos gases, melhorar o movimento do intestino e melhorar esse fogo digestivo. Dieta para hidratar a pele naturalmente, ingere ghee, tá? Ingere ghee. Não uso mais química depois de conhecer a Ayurveda. É show, né, Tati? É legal ver a galera no curso de Ayurveda, a mulherada deixando que pintava o cabelo, deixando o cabelo natural, a mulherada que tá mais velha, de cabelo branco mesmo, vai deixando. Depois aparece um monte de bruxona com cabelo natural. É muito legal. Anne, sofro para TPM. 2, 3 dias antes de você achar que vai vir a TPM ou no dia da crise, toma um chá de cúrcuma com sálvia fresca, que é um chá que mobiliza as toxinas do sangue e ajuda a descer a menstruação. Tá? Não pode tomar todo dia não. Toma uns 2, 3 dias só na TPM mesmo. Tenho dosha vata gravado e a carne me dá muita queimação. Tem algum antídoto? Sou semi-vegetariano e só como carne esporadicamente. Come a carne cozida, tipo carne de panela. E come carne com cominho, com cúrcuma. Bota um pouco de especiaria na vida antes de comer carne. Ou não come carne. Se o corpo não está aceitando, eu expliquei como eu comer carne, mas meu corpo aceita e digere bem. Se você não está digerindo bem, você não devia comer. Fiz a halwa e amei o que eu ensinei. Legal, Rosa. Olha só, pessoal, antes que eu esqueça, fora o aviso que eu estou falando, que as inscrições estão abertas só essa semana para o curso de nutrição, a gente está programando amanhã uma live 8 da noite para encerrar a semana de inscrições, onde eu vou estar falando sobre a cura para todos os males. Então eu vou estar fazendo um estudo amanhã sobre uma receita que é boa para todo mundo e a gente vai estar cozinhando junto. Tá bom? Então quem quiser fazer comigo, eu vou estar falando assim, tipo, uma teoria de um antídoto que serviria para todo mundo. Pessoal, eu vou encerrar a live. Tô vendo assim, olha só. Eu tenho mais de 20 coisas para falar. A da kombucha, coisa para desinchar a língua, café, úlcera. E se é vegano, então essa parada do vegano eu implico muito, pessoal, com uma coisa assim. Você não pode deixar que uma ideia mental te impeça de fazer a alimentação adequada. Se você quer ser vegano, você vai ter um trabalho muito maior para ter a nutrição adequada. Então tem que estudar. Eu não acho que você pode ser vegano sem você estudar. Você não pode ter uma ideia de que eu vou seguir uma dieta sem você estudar profundamente os efeitos dessa dieta. E eu implico porque eu não atendi até hoje, em 12 anos de profissão, eu não atendi um vegano que não tivesse desnutrição. Que não fosse anêmico, que não fosse frio, que não fosse seco, que não tivesse acidez alta demais, que não tivesse fogo digestivo muito fraco. Tem muitas consequências que acontecem por uma dieta inadequada. E o veganismo é mais uma forma da gente fazer uma dieta inadequada. Dá muito trabalho fazer uma dieta certa, já podendo comer de tudo. Se você faz uma exclusão, um grande problema é que as pessoas muitas vezes falam assim, eu vou virar vegano. Aí o cara, ao invés de começar a colocar comida na vida dele, começar a colocar raízes, começar a colocar sementes, começar a colocar tâmaras, começar a colocar uma grande gama de elementos, ele basicamente corta todas as carnes, corta todos os derivados, corta todo o leite, todos os laticínios. Aí ele começa a comer soja, começa a comer palmito, começa a comer berinjela, começa a comer pimentão, começa a comer soja de novo, começa a comer um monte de coisa que não tem nada a ver com uma dieta vegana, não tem nada a ver com o que o corpo precisa para se nutrir. Então eu vejo que está muito ligado a ter um profundo entendimento do meio, né? A gente não pode se restringir a alguma coisa, tá? Então assim, eu não tenho nada contra nenhum tipo de dieta, eu tenho muita coisa contra pessoas que seguem coisas que não fazem bem a si mesmas, é só isso. Então você pode viver de luz, cara, desde que você esteja bem pra caramba, aí eu quero aprender com você, tá bom? Pessoal, vamos encerrando a live.
Já apareceu um timer aqui com 25 segundos, então convido vocês a fazer as inscrições para o curso de Culinária e Nutrição. O link está no meu perfil. Vocês têm mais conteúdo no canal Sank no YouTube. A gente está preparando uma live muito legal amanhã, 8 da noite, para fazer uma receita no fogão, assim como a gente fez a do Halloween, e falar sobre a cura para todos os males. Obrigado pela presença de todos, faltam 5 segundos. Namastê, até a próxima.